Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. O verdadeiro assassino de Simão Guerra aparece. Sofia e os filhos de Alice descobrem que ela e Martim estão juntos. Mujica e Moisés armam um plano para pegarem Paulo. Alice se divorcia legalmente de Sérgio. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer semana que vem na novela Se Nos Deixam, no resumo semanal de 7 a 11 de março. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 7 de março. Alice e Martim se separam e ela diz que alguém poderia vê-los. Martim diz que ela está muito bonita e não pôde resistir. Alice vai embora. Martim desconfia do homem que está dentro do carro, mas ele disfarça e Martim não dá importância. Karina e Martim veem no noticiário Mujica dando informações sobre a fuga de Paulo e dos outros presos. Mujica afirma que Paulo liderou a fuga e é o assassino dos filhos de um dos policiais mais importantes. Enquanto isso, escondido, Paulo vê toda a reportagem de Mujica. Moisés volta a ficar com Greta, mas não consegue esquecer tudo o que aconteceu com Yara e Paulo. Moisés garante a Greta que vai se casar com Yara e manda ela continuar organizando o casamento. Lorena segue Gonçalo até a casa de Fernanda. Preocupado, Gonçalo pergunta a Fernanda o que Samuel fez. Ela mostra a ele o buquê sem flores que Samuel deixou. Fernanda diz que interpretou aquilo como uma ameaça de morte. Lorena se aproxima da casa e fica observando Gonçalo e Fernanda. A diretora diz a Alice que Miranda está usando drogas. Alice não acredita na acusação de Nicole e diz à diretora que ela incomoda Miranda o tempo todo. Alice diz que a filha é a vítima por todo o bullying que recebe. A diretora não acredita que Nicole tenha mentido, diz que quer ajudar Miranda, mas ela não colabora. Alice diz que sua filha é diferente e pede para a diretora não se preocupar, porque ela vai cuidar do assunto. Alice diz que espera que a diretora assuma o controle da escola. Culebra recrimina Nicole por ter mentido para a diretora, dizendo que Miranda usa drogas. Nicole garante a Culebra que Miranda está se drogando. Culebra fica nervoso e pergunta se ela tem provas. Nicole chama o amigo de Culebra e pede para ele conseguir algo importante. Gonçalo diz a Fernanda que vai embora, mas pede para ela lhe prometer que vai tirar Samuel da sua vida. Fernanda jura a ele que fará isso. Gonçalo diz que ter estado com ela foi um grande privilégio. Fernanda diz que para ela foi o melhor presente. Pergunta por Lorena e aconselha que ele vá procurá-la. Ao se despedirem, os dois se abraçam e dão um beijinho. Lorena vê tudo e fica arrasada. O detetive entrega a Sérgio as fotos que tirou de Alice e Martim. Sérgio fica furioso ao ver as fotos de Alice e Martim se beijando. Carlota e Sofia vão visitar os pais de Martim. Marilu conversa com Carlota sobre o relacionamento de Martim com uma mulher mais velha. Marilu pede para Carlota lutar para recuperar o seu casamento com Martim. Karina convida Martim para comerem juntos. Martim rejeita o convite e diz que precisa sair. Karina acha que ele vai se encontrar com Alice, mas Martim diz que não está disposto a discutir aquele assunto com ela. Karina diz que acha que é uma loucura e fala sobre a diferença de idade que há entre Alice e ele. Martim diz que não vai permitir que ela lhe falte com respeito em sua própria casa. Agradece pela informação sobre Paulo e coloca fim na conversa. Alice conta para Miranda sobre a conversa que teve com a diretora da escola. Miranda fica brava por acreditar que a mãe, a avó e Yaya acreditaram na diretora. Yara chega e pergunta à irmã como não vão acreditar na acusação se ela faz tantas loucuras como quando fugiu e a encontraram com Culebra. Enfurecida, Miranda discute com Yara e Alice a manda ir para o seu quarto. Eva Malcreia acusa Alice de ser a responsável por tudo o que está acontecendo com Miranda. Julieta vê as fotos de Martim e Alice, diz que não pode acreditar que ela tem um amante e comenta que Martim está muito bonito. Julieta tenta convencer Sérgio a divulgar para a imprensa o caso entre Alice e Martim. Sérgio diz que não vai permitir isso, porque todo mundo vai pensar que ele é um corno. Corno você não é, né, seu pelanca? Porque vocês já não estão mais juntos, mas bem que merecia ter sido, traste nojento. De um telefone público, Paulo liga para Yara e diz que não é verdade que ele planejou a fuga.
Yara diz que acredita nele e que eles precisam encontrar uma maneira para ele se entregar sem se colocar em risco. Paulo diz que sente a falta de Yara, mas não aceita a ajuda dela, porque não quer metê-la em problemas. Ele diz que ligou para agradecer por tudo que ela fez por ele e que, embora ela vá se casar, ele a ama. Yara fica surpresa por Paulo ter declarado seu amor. Gonçalo leva flores para Lorena e pede desculpas a ela. Lorena diz que já sabe que ele está dormindo com a amiga da sua mãe. Surpreso, Gonçalo pergunta como ela sabe. Lorena então revela que viu os dois se beijando. Gonçalo diz que ia contar para ela e que o seu relacionamento com Fernanda não é amor, é uma ilusão desde que era pequeno. Gonçalo diz que a sua relação com Fernanda acabou naquele dia. Jura a Lorena que não voltará a machucá-la e pede uma chance a ela. Magoada, Lorena agradece a confissão dele, mas pede que ele vá embora. Sérgio ainda não consegue acreditar que outro homem estava beijando a sua mulher. Sérgio diz a Julieta que não sabe se Martim fez isso para chantagear Alice e depois machucá-lo. Julieta diz que talvez foi Alice quem procurou por Martim e ele com certeza tem algum problema, porque gosta de mulheres mais velhas. Sérgio pede para Julieta calar a boca. Julieta lembra Sérgio que ele traiu Alice por 3 longos anos e pede para ele se concentrar no importante, não deixar que Martim e Alice sejam felizes juntos. Sérgio então liga para Eva e manda ela reunir a família no café da manhã, porque tem uma surpresa para eles. Martim liga para Alice. Ela diz a ele que Miranda está irreconhecível. Por um segundo acreditou no que a diretora lhe disse. Martim aconselha Alice a dar um voto de confiança a Miranda. Alice agradece os conselhos de Martim e diz que precisava ouvir a voz dele. Carlota está distraída, pensando no que Marilu lhe disse. Durante o café da manhã, Sérgio chega na casa de Alice. Sérgio diz que concordou em ser o vilão e deixar muitas coisas, mas já está cansado. Garante que a vida é um ato de justiça e entrega o envelope para cada um da família. Ao verem as fotos de Martim e Alice se beijando, todos ficam desconcertados. Sérgio diz aos filhos que aquela é a verdadeira mãe deles, que tem um amante que poderia ser seu filho. Alice fica sem palavras diante da acusação de Sérgio. Terça-feira, 8 de março. Sérgio diz que nunca pensou em ter que mostrar aos filhos aquela vergonha. Descaradamente, Sérgio comenta sobre o quão doloroso está sendo descobrir aquilo sobre a sua esposa. Tenha dó, que homem mau caráter, cínico esse bode velho pelancudo. Haja paciência e estômago para aguentar essa praga. Alice não se contém diante o cinismo de Sérgio. Diz que ele está traindo há 3 anos e o acusa de ter colocado alguém para vigiá-la. Alice lembra a Sérgio que eles estão em processo de divórcio e ela é livre para refazer a sua vida. Sérgio não aceita e diz que ela ainda carrega o sobrenome Carranza. Cansada, Alice tira o anel e diz: "Olha, eu te devolvo seu sobrenome." Mujica acusa Paulo de ser o líder da fuga e manda Gutierrez e Karina trabalharem duro para pegá-lo o mais rápido possível. Sérgio insinua que Alice teve outros amantes e que em 30 anos ele não soube. Alice não tolera o que Sérgio diz e tenta dar um tapa nele. Sérgio consegue impedi-la e Gonçalo defende a mãe, dizendo para o pai ter muito cuidado com o que diz para ela. Sérgio avisa que se Alice não terminar sua relação com Martim, vai tirar dela a custódia de Miranda. Alice exige que Sérgio vá embora da sua casa. Fagundes questiona Mujica pela segurança com a qual ele acusa Paulo. Mujica diz que o assunto não diz respeito a Fagundes e que só lhe resta confiar nele. Fagundes diz que já não confia em Mujica e, portanto, o assunto lhe diz respeito, porque o verdadeiro assassino do seu filho ainda está nas ruas. Mujica culpa o álcool pelas suposições de Fagundes e o aconselha a voltar para casa e deixá-lo fazer o seu trabalho. Yara e Miranda recriminam Alice por estar se envolvendo com Martim. Yara diz à mãe que entende que ela queira refazer a sua vida, mas pede para que ela não faça isso com alguém mais jovem, pois é ridículo. Alice diz que é muito difícil, no entanto, ela não foi procurar por Martim e não esperava que isso acontecesse. Gonçalo apoia a mãe. Alice diz que é uma história saudável e bonita e conta que durante muitos anos não se sentia viva. Yara e Miranda não gostam do que a mãe diz e se retiram da mesa. Sozinhas, Eva diz a Alice que Martim está usando, que na idade dela não deveria ter vida sexual e que a única vida que deve lhe importar é a da sua família.
Alice pede para a mãe parar de humilhá-la, mas não adianta. Eva insiste que Martim não gosta dela e só está interessado no seu dinheiro e em seu sobrenome. Nicole planeja colocar um envelope com drogas na mochila de Miranda. Miranda chega na escola e Nicole, para distraí-la, a chama de drogadinha. Furiosa, Miranda parte para cima dela. Enquanto isso, Vanessa aproveita para colocar a droga na mochila de Miranda. Culebra chega e separa as duas. Yara diz à mãe que eles vivem em uma sociedade onde é normal ver homens com mulheres mais jovens, mas não ao contrário, e ainda mais quando se trata da sua mãe. Alice diz que não pode acreditar que Yara, que sempre defendeu os direitos das mulheres, agora condena. Sérgio mostra para Tiago as fotos de Martim e Alice e manda ele chamar Martim na sua sala. Alice diz a Yara que graças a Martim pôde comprovar que ela ainda pode ter vontade de sorrir, ter vontade de viver e de fazer coisas novas. Yara fica admirada pela forma como a mãe se refere a Martim e diz que ela está louca por ele. Alice diz a Yara que sabe que tudo isso é muito difícil de entender, mas aconteceu com ela e é lindo. Alice diz que tem certeza que quando Yara se apaixonar vai dizer: "Ui, como a mamãe tinha razão." Yara se dá conta de que a mãe está apaixonada por Martim. Diz que não sabe o que dizer, a não ser que isso não se parece nada com ela. E emocionadas, elas se abraçam. Paulo liga para Yara da frente do Ministério Público e diz que vai se entregar. Paulo diz a Yara que o seu amigo lhe contou que querem matá-lo dentro do presídio, mas isso já não importa, porque ele está cansado de andar se escondendo. Deseja o melhor para ela e o seu noivo. Yara conta para Paulo que cancelou seu casamento, pede para ele não se entregar ainda e diz que quer vê-lo mais uma vez. Paulo diz que não quer metê-la em mais problemas, diz que a ama e se prepara para se entregar. Fagundes vê Paulo. Ao vê-lo, Paulo foge. Decidido a descobrir o que está acontecendo entre Yara e Paulo, Moisés diz a Jorge que vai intervir o telefone de Yara. Alice tenta avisar Martim que Sérgio já sabe sobre eles, mas não consegue falar com ele. Sérgio pede para Tiago deixar Martim e ele sozinhos. Sérgio pergunta a Martim se ele já se deitou com a sua mulher. Martim diz: "Perdão, Sérgio, eu jamais tentaria algo com Julieta Lugo." Sérgio diz que Martim sabe perfeitamente de quem ele está falando e lhe entrega as fotos. Autoritário, Sérgio exige que Martim lhe diga desde quando ele e Alice estão juntos. Martim diz que Sérgio é muito cínico por lhe perguntar isso e que Alice não é a propriedade do grande Carranza. Martim diz que o que Sérgio tem é o ego ferido, é um egoísta e não tem o mínimo respeito com a sua ex-esposa. Sérgio grita que Martim está despedido e o manda ir embora do canal já. Ao escutar os gritos, Fábio entra e pergunta o que está acontecendo ali. Martim diz a Sérgio que Alice é mulher demais para ele e sai. A diretora repreende Nicole e Miranda e diz que esse tipo de comportamento não será tolerado. Miranda diz que não vai tolerar que Nicole continue a acusando de usar drogas. Nicole diz que não está mentindo e sugere que a diretora reviste a mochila de Miranda. A diretora encontra a droga e Miranda fica surpresa. Alice recebe a ligação da escola de Miranda, dizendo que encontraram droga na mochila dela. Nicole se irrita com Culebra por ele perguntar por Miranda e diz que a diretora encontrou droga na mochila dela. Surpreso, Culebra diz que isso não é verdade. Martim informa a Tiago que foi demitido. Julieta se aproxima de Martim e tenta irritá-lo, falando sobre os gostos dele por mulheres mais velhas. Martim não cai no jogo de Julieta e a agradece, porque graças ao empenho dela em destruir o casamento de Sérgio, ele finalmente poderá viver a sua história de amor com Alice. Sérgio mostra a Fábio as fotos de Martim e Alice. Fábio diz que eles precisam resolver o contrato de Martim, porque definitivamente os dois não podem trabalhar juntos. Martim liga para Alice, conta que Sérgio já sabe sobre eles e o despediu do canal. Alice diz a Martim que sente muito e se culpa pelo ocorrido. Martim diz para Alice não dizer aquilo, porque finalmente eles não vão mais precisar se esconder. Alice diz que não é tão simples e, para completar, terá que ir à escola de Miranda, pois encontraram droga na mochila dela. A diretora mostra a droga para Alice. Miranda jura para a mãe que nunca usou drogas e acusa Nicole de ser uma psicopata. Alice mostra seu apoio a Miranda e diz que sempre vai estar do lado dela. Sérgio chega na escola. Culpa Alice por tudo o que está acontecendo e diz a Miranda que está muito decepcionado com ela. Miranda tenta se explicar,
Mas Sérgio não permite e a diretora avisa que, juntamente com o conselho da escola, decidiram que aquele assunto ficará nas mãos da polícia. Quarta-feira, 9 de março. Sérgio pede para Alice e Miranda deixá-lo a sós com a diretora. Martim chega na escola. A diretora diz a Sérgio que eles não querem fazer um escândalo, mas pergunta o que dirão a associação de pais de família. Sérgio diz que a diretora dirá que foi um mal-entendido e que a sua filha é uma santa. Sérgio lembra a diretora que foi a sua fundação que ajudou aquela escola. A diretora diz que Sérgio não pode chantageá-la daquela maneira. Sérgio avisa que não vai permitir que acusem a sua filha e pergunta se eles resolverão as coisas por bem ou não. A diretora propõe suspender Miranda por apenas 2 semanas. Sérgio diz à diretora que fica alegre por ela ter recuperado a sensatez e diz que vai se encarregar pessoalmente de endireitar a Miranda. Depois, Sérgio diz a Alice que já resolveu tudo. Martim chega. Sérgio acusa Alice de ter levado seu amante para a escola. Nesse instante, Sofia aparece chamando Martim de pai e o abraça. Martim diz que espera que tudo tenha terminado bem, pede licença e se retira. Rebeca vai só ao médico. O médico mostra os resultados dos exames e diz que, infelizmente, ela mostra sinais de Alzheimer. Arrasada, Rebeca pergunta ao médico quanto tempo lhe resta. Quando ela vai se esquecer que o seu filho é seu filho, que seu esposo é seu esposo e que ela é ela. Gutierrez informa a Karina que Mujica permitiu atirar em Paulo se o encontrarem, pois quer ele morto. Fagundes conta para Karina que viu Paulo na frente do Ministério Público. Sofia estranha pelo pai ter chegado na escola 1 hora antes das aulas terminarem e suspeita que ele tem algum problema com Alice e Sérgio. Martim diz que não tem nenhum problema e pede para ela voltar para a sala. Muito irritado, Sérgio diz que é o cúmulo Alice agora envolveu seu amante nos assuntos dos seus filhos. Miranda diz ao pai que a filha de Martim estuda na escola e com certeza ele foi buscá-la. Culebra se aproxima, pergunta como Miranda está e diz que estava preocupado com ela. Sérgio acusa Culebra de estar envolvendo Miranda com drogas. Sérgio ordena que Culebra não volte a se aproximar de Miranda, porque a sua filha não anda com vagabundos como ele. Miranda pega a mão de Culebra, mostra bem para o pai e sai com ele. Miranda jura a Nicole que vai cobrar por tudo que ela lhe fez. Sérgio diz a Alice que não quer Martim perto dos seus filhos e que ele só está com ela por pena. Alice diz que não vai ficar discutindo seus assuntos pessoais com ele. Prudência está pronta para ser operada e pede para Lucas chamar Sérgio, porque se acontecer alguma coisa, ela não quer que ele fique só. Karina informa a Fagundes que Mujica ordenou que matem Paulo. Fagundes diz que isso é mais uma prova de que Mujica está escondendo algo e eles precisam avisar Paulo. Karina diz a Fagundes que se encarregará disso. Disfarçado, Mujica vai a um bar, onde se encontra com Toro. Toro diz a Mujica que já sabe que Paulo fugiu. Mujica diz para Toro não se preocupar, porque em questão de horas Paulo será eliminado. Mujica diz a Toro que eles precisam recuperar o mercado, porque desde que ele se foi, uma quadrilha entrou e começou a se meter no território deles. No curso, Lorena troca de parceiro. Gonçalo não quer aceitar, mas Natália diz para ele deixar Lorena em paz e que ela está fazendo o que devia ter feito há muito tempo, ficar longe dele. Culebra termina com Nicole. Ele diz que não pode continuar com uma moça que é capaz de causar tanto mal somente por diversão. Surge uma complicação na cirurgia de Prudência. Lucas então liga para Sérgio e deixa uma mensagem informando que a vida da sua mãe corre perigo. Eva pede a Sérgio o contato do detetive. Ela diz que certamente Martim esconde algo e ela quer encontrar para deixá-lo em evidência. Depois, Eva volta a pedir dinheiro a Sérgio, dizendo que é para comprar remédios. Sérgio faz uma transferência para ela. Fernanda chega ao ministério com Samuel para retirar a denúncia. Gutierrez pergunta se ela tem certeza. Com medo, Fernanda responde que sim. Gonçalo tenta conversar com Lorena, mas ela não dá chance a ele. Karina procura Yara. Conta que Paulo apareceu na frente do ministério e que foi muito bom ele não ter se entregado, porque a ordem é eliminá-lo. Karina diz que Yara é a única pessoa que pode salvar a vida de Paulo. Karina vê Alice e fica surpresa ao saber que ela é a mãe de Yara. Alice pergunta de onde Yara conhece Karina. Yara responde que Karina ajuda no caso de Paulo.
Karina comenta que Martim e Paulo estão envolvidos no mesmo caso, pois Paulo é acusado de ser o assassino do irmão dele. Alice fica surpresa e Karina diz que é estranho que Martim, sendo tão próximo dela, não lhe conte coisas importantes. Fagundes diz a Martim que tem certeza que Mujica está protegendo alguém. Mujica diz a Toro que teve que limpar toda a sujeira dele quando ele matou o filho do policial. Toro diz que fez o que tinha que fazer para proteger os dois. Alice conta a Carlota tudo o que aconteceu quando seus filhos viram as fotos dela beijando outro homem. Carlota diz para Alice se lembrar de que não cometeu nenhum crime, pois está se divorciando, e pergunta o que ela sente quando pensa em terminar esse romance. Alice diz que sente como se tirassem a sua vida. Então, Carlota a aconselha a falar com esse homem e dizer que está disposta a lutar por seu amor. Sérgio diz a Julieta que está furioso porque a vida de seus filhos é um desastre e conta que Miranda está envolvida com drogas. Julieta enche a cabeça de Sérgio, dizendo que Martim está usando Alice porque está atrás do dinheiro dele e o aconselha a tirar a casa dela. Sérgio diz que não pode fazer isso porque seus filhos moram ali. Julieta o lembra que Yara está a ponto de se casar. A Gonçalo não faria mal que ele cuidasse da sua própria vida e Miranda podem colocá-la em um internato. Toro Cruz volta para casa. Marcela fica muito assustada ao vê-lo e Luna fica feliz ao ver o pai. Moisés procura Mujica e manda ele intervir o telefone de Yara Carranza para encontrarem a localização de Paulo. Alice chega na casa de Martim. Martim diz que a filha acabou de ir embora e pergunta como Alice está. Alice diz que está muito cansada. Martim diz que tudo ficará bem e os dois se beijam. Sofia aparece repentinamente e vê os dois se beijando. Martim fica surpreso ao ver a filha. Quinta-feira, 10 de março. Sofia voltou porque esqueceu seu celular. Martim apresenta Alice para ela, mas Sofia não mostra nenhum interesse em conhecê-la. Sofia pergunta ao pai se Alice é sua namorada. Martim explica que Alice e ele estão começando a sair, estão se conhecendo. Alice a chama de Sophie e diz que tinha muita vontade de conhecê-la, pois o pai dela fala o tempo todo sobre ela. Toda irritadinha, Sofia diz a Alice que o seu nome não é Sophie e que o seu pai nunca fala sobre ela e vai embora com raiva. Carlota percebe que Sofia está estranha, mas ela não conta à mãe o que aconteceu na casa do pai. Alice se culpa pelo conflito que aconteceu entre Sofia e Martim. Martim diz a Alice que aquilo iria acontecer de qualquer maneira, mas diz que não esperava que acontecesse assim. Alice diz que todas as vezes que eles estão juntos acontece algo ruim. Martim diz que por isso a história deles vale a pena e devem lutar por ela. Julieta Sirigaita diz a Sérgio que vai procurar a melhor psiquiatra em Vícios para que possa cuidar de Miranda e promete a ele que a sua filha ficará bem, porque se não fosse por ele, Miranda estaria sendo autuada pela polícia. Julieta insiste que Alice e seu amante querem destruir Sérgio. Sérgio garante que isso não vai acontecer. Cretina, Julieta diz que Sérgio deve cancelar os cartões de crédito, as contas que tem em comum com Alice e parar de dar dinheiro a ela. Julieta diz que se Alice quer ficar com seu amante, que ele a mantenha. Essa praga dessa Julieta tá merecendo levar uma surra, vaca, bicha nojenta. Marcela está muito surpresa com a volta de Toro e diz que ele não pode aparecer ali como se nada tivesse acontecido e esperar que ela o receba de braços abertos. Nervoso, Toro diz que estava fazendo um negócio e teve que ficar desaparecido por 1 ano pelo bem deles, mas que dessa vez voltou para ficar. Rebeca está angustiada e chorando. Preocupado, Fábio pergunta o que está acontecendo com ela. Rebeca então revela a Fábio que tem Alzheimer. Fábio diz que eles buscarão o melhor especialista do país e enfrentarão aquilo juntos. Fábio diz a Rebeca, não é a sua doença, é a nossa doença e nós dois vamos lutar. Culebra vai procurar Miranda. Eva o recebe, o trata mal, não permite que ele entre e diz para Culebra não voltar em sua casa. Alice acredita que seja melhor ela e Martim se afastarem. Martim não aceita, pede para eles viverem aquele amor e diz que agora que a encontrou não está disposto a deixá-la ir. Alice brinca, perguntando se ali não há câmeras e os dois se beijam. Sofia conta para a mãe que viu o pai beijando uma mulher mais velha. Sofia diz que a mulher que o pai estava beijando parece ser a sua avó e pergunta por que o pai escolheu aquela senhora.
Ave Maria, quanto exagero! Alice está bem melhor que a mãe dela, que é mais nova. Carlota fica desconcertada. Alice diz a Martim que encontrou com Karina em sua casa e pergunta por que ele não lhe contou sobre o seu irmão. Martim diz que se comove ao falar sobre o assunto e que agora acredita que Paulo não seja o assassino. Culebra envia uma mensagem para Miranda dizendo que foi até a casa dela, mas a sua avó o tratou mal. Furiosa, Miranda vai reclamar com Eva. Miranda diz que a avó não tem nenhum direito de mandar o seu amigo embora e nem de tratá-lo mal. Martim propõe a Alice ir à sua casa durante uma refeição para conhecer os filhos dela. Alice diz que não é uma boa ideia. Martim diz que quando os filhos de Alice o conhecerem, se darão conta de que eles são feitos um para o outro. Alice diz que aquilo soa muito lindo, mas diz que é melhor eles pensarem um pouco. Eles se beijam apaixonadamente e Alice vai embora. Julieta está decidida a tirar tudo de Alice e diz a Mabel que quer vê-la comendo terra. Julieta diz que quer ser a única e verdadeira senhora Carranza. Sérgio chega no hospital para saber de Prudência. Lucas diz que ainda não tem notícias dela. Toro avisa Marcela que continua sendo o homem da casa e diz que a matará se descobrir que ela esteve com outro. Nesse momento, Kiki chega e fica surpreso ao ver o pai. Fernanda conta para Rebeca que retirou a denúncia contra Samuel e revela à amiga que tem muito medo dele. Rebeca conta para Fernanda que foi diagnosticada com princípio de Alzheimer. Eva recebe o detetive em sua casa e manda ele usar sua eficiência para descobrir alguma sujeira de Martim. Martim vai ver Sofia. Carlota diz a ele que Sofia está em choque, traumatizada, porque ouviu beijando uma mulher da idade da sua avó. Carlota pergunta se Martim está louco, se está decidido a investir em uma relação que não tem futuro e diz que em 10 anos ele irá visitar sua namorada em uma casa de repouso. Muito nervoso, Martim diz que não permite que Carlota se meta em sua vida privada e que ela e Sofia terão que se acostumar, porque ele não pensa em permitir que a sua filha, uma adolescente, decida sobre a sua vida amorosa. Sofia escuta toda a discussão entre o pai e a mãe. Martim diz a Sofia que não lhe contou nada sobre Alice, porque ela ainda não é oficialmente sua namorada, e porque Sofia tinha esperanças de que ele voltasse com a sua mãe, mas deixa claro que isso não vai acontecer. Sofia diz que não entende porque o pai tinha que se apaixonar por uma mulher que poderia ser sua avó. Martim diz que, para começar, Alice não tem a idade da avó dela, e outra, a pessoa não escolhe por quem quer se apaixonar. Carlota escuta a conversa deles escondida e chora. Miranda conta para a mãe que Eva mandou Culebra ir embora de casa. Alice tem uma boa conversa com Miranda sobre como a sua adolescência também foi horrível, porque sua mãe sempre a fez acreditar que ela não era suficiente. Miranda diz que a mãe sempre foi linda, mas ela é feia. Alice diz que ela é espetacular, só não se dá conta disso. Lucas pergunta por que Sérgio nunca lhe quis, sequer um pouquinho. Sérgio responde que nunca esteve convencido de que ele seja realmente seu filho. Furioso com o que houve, Lucas parte para cima de Sérgio. Os seguranças separam os dois. Lucas diz que claro que é filho dele, pergunta se quer que faça um exame de DNA e o chama de miserável. Fernanda lamenta por Rebeca estar com Alzheimer e pergunta se ela já falou com Alice. Rebeca diz que não e que está morta de medo, especialmente por Fábio. Sérgio diz a Julieta que já cancelou os cartões de crédito de Alice e ela não vai mais usar o seu dinheiro e vai fazer com que ela pague com juros por tanta humilhação. Julieta fica eufórica e diz: "Esse é o meu homem." Alice pergunta a Gonçalo se ele também vai condená-la por sua relação com Martim. Gonçalo diz à mãe que só quer um pouco de tempo para se acostumar com a nova realidade dela, mas garante que se Martim fizer algum mal a ela, ele vai se arrepender pelo resto da vida. Alice liga para Martim e diz que andou pensando em algo. Paulo liga para Yara e pergunta por que ela cancelou o casamento. Yara diz que prefere respondê-lo pessoalmente e que precisa vê-lo com urgência. Nisso, Gutierrez avisa Mujica que já tem a localização de Paulo. Martim chega na casa de Alice. Surpresa, Eva pergunta o que Martim está fazendo ali tão cedo. Sexta-feira, 11 de março. Alice recebe Martim muito sorridente e o convida para entrar. Alice diz aos filhos que Martim lhe pediu uma oportunidade para conhecê-los, para que eles não o julguem tão precipitadamente.
Miranda e Eva não gostam da ideia e Yara diz que a mãe deveria ter esperado pelo menos 1 ano para trazer o padrasto para o café da manhã. Gonçalo, como sempre, apoia a mãe e recebe Martim muito bem. Eva Mocreia diz que o único que tem direito de entrar naquela casa é Sérgio Carranza e que se Martim tivesse um pouquinho de vergonha, já teria ido embora. Escondida, Eva liga para Sérgio e avisa que Martim está em sua casa. Sérgio fica furioso, é grosseiro com Julieta e sai imediatamente para a casa de Alice. Mujica avisa Moisés que Yara vai se encontrar com Paulo e que descobriram isso graças à intervenção que fizeram no telefone da advogada. Mujica diz que foi a própria Yara que propôs a Paulo de se encontrarem e comenta que acha que entre os dois há mais que uma relação profissional. Karina escuta Mujica falando com alguém e fica desconfiada. Depois, Mujica diz a ela que naquele dia pegarão Paulo e os dois sairão para comemorar. 2 policiais deixam de vigiar a casa de Paulo, pois acreditam que ele não vai aparecer ali e saem para comer. Quando eles saem, Paulo aproveita para entrar em sua casa. Fernanda acorda com Samuel ao seu lado. Ele bruscamente impede que ela saia da cama. Fernanda diz que precisa ir trabalhar na agência de publicidade e o lembra que eles fizeram um pacto de que não haveria violência. Miranda faz um interrogatório a Martim. Ela pergunta por que ele se interessou por uma mulher como a mãe dela, que também poderia ser mãe dele. Martim agradece Miranda por tocar no assunto da idade. Diz que Alice é uma mulher maravilhosa e que ele se interessa pela essência das pessoas e não na aparência delas. Yara debocha e diz que não acredita no que Martim diz. Miranda, chatonilda, diz que não pode mais com aquilo, fala que lhe dá nojo e sai da sala. Yara faz um comentário machista e diz que o perfume do seu pai ainda está em sua casa e que ele é o parceiro da sua mãe. Alice diz a Yara que lamenta muito que ela não possa vê-la como uma mulher que tem o direito de viver. Martim pede para elas não discutirem e diz a Yara e Gonçalo que só foi lhes dizer que a sua intenção com a mãe deles é honesta, que só quer fazê-la feliz e ser feliz ao lado dela. Gonçalo diz que Martim parece ser um homem decente, vê que a sua mãe está muito feliz, deseja que ele seja bem-vindo e diz que não vai condená-lo e nem julgá-lo como a sua irmã, a advogada feminista. Paulo pega algumas roupas em sua casa. A enfermeira informa a Lucas que Prudência saiu bem da cirurgia e logo ele poderá vê-la. Alice reclama com as filhas pelo modo que trataram Martim. Yara diz que a mãe está vulnerável e Miranda diz que nunca vai aceitar Martim e que o único homem da vida da sua mãe deve ser o seu pai. Sérgio chega furioso perguntando onde está o infeliz do Martim. Alice percebe que foi Eva quem avisou Sérgio que Martim estava lá. Cretino dos infernos, Sérgio diz a Alice que a indecência dela não tem limites e pergunta como ela se atreve a levar na casa dos seus filhos o infeliz com quem anda se deitando. Alice pede para Eva e Yara deixá-la a sós com Sérgio. Os policiais escutam um barulho na casa de Paulo e entram. Paulo consegue fugir pela janela do banheiro. Fábio acompanha a Rebeca a outro médico para ter uma segunda opinião. Martim e Tiago se encontram no bar e o detetive fica de olho neles. Alice diz a Sérgio que necessita que ele saia da sua vida já e que entenda de uma vez que eles já não são um casal. Alice diz que agora a parceira dele se chama Julieta Lugo e manda ele deixá-la em paz. Sérgio diz a Alice que aquela casa é sua e não vai permitir que Martim fique com tudo que lhe pertence, inclusive ela que é sua esposa. Alice fica chocada com o cinismo de Sérgio. Pega o celular, liga para o advogado e no viva voz pede para ele lhe dizer o que lhe disse mais cedo. O advogado diz a Alice que o divórcio dela saiu pela manhã e ela é legalmente uma mulher livre. Alice pergunta se Sérgio entendeu que ela é uma mulher livre. Sérgio, macaco velho, diz que Alice poderá se divorciar dele 100 vezes, mas não vai fazer o que lhe der vontade. Sérgio diz que não vai permitir que a mãe dos seus filhos se transforme em uma qualquer. Depois, Sérgio diz que vai falar com Miranda, que graças a ela é uma drogadinha. Sérgio pergunta a Yara e Miranda por que elas aceitaram Martim naquela casa. Elas dizem que não aceitaram. Sérgio diz que só quer defender Alice e elas e que Martim planejou tudo. Sérgio diz a Yara que precisa que ela seja a cabeça daquela casa até que ele arrume todo aquele desastre. Alice entra e diz a Sérgio que quando ele quiser ver as filhas, terá que falar com ela primeiro. Alice diz que quer que fique claro para os 3 que ela é uma mulher livre e não só a partir de que o divórcio saiu, mas desde quando Sérgio decidiu se enfiar na cama de Julieta Lugo. Muito bem, Alice, magnífica.
Sérgio diz a Alice que ela vai se arrepender das coisas sujas que está fazendo com Martim Guerra. Karina fica desconfiada quando Moisés chega para falar com Mujica. Karina pergunta a Gutierrez o que está acontecendo, mas ele se nega a dizer a ela. Toro manda os seus companheiros encontrarem Trompeta. Moisés insiste em participar da operação para prender Paulo, e Mujica aceita. Gutierrez avisa Mujica que está tudo pronto, e ele comenta que finalmente Paulo morrerá. Miranda liga para Culebra. Nicole vê, pega o telefone e manda Miranda deixar de incomodá-los, pois eles estão se reconciliando. Culebra toma o celular de Nicole e tenta explicar para Miranda, mas ela desliga o telefone. Yara está correndo no parque. Mujica e Moisés a observam, esperando que ela se encontre com Paulo. Martim chega em casa e percebe que o homem do outro dia está o vigiando. Martim se aproxima do detetive e pergunta se ele está lhe seguindo. Alice conta a Carlota tudo o que aconteceu quando seu pretendente foi à sua casa. Diz que sente como se as filhas não gostassem dela e se pergunta em que momento fez filhas tão machistas. Carlota pergunta a Alice como é o nome desse príncipe que mudou a vida dela. Alice diz que ele é um jornalista e se chama Martim Guerra. Carlota fica surpresa.